Ó meu Pai querido, grande alegria temos no coração quando chegamos até o Senhor e nos colocamos totalmente na dependência. Dependemos do Senhor para tudo, para viver, para seguir em frente, para conseguirmos conduzir bem a nossa vida e assim fazermos boas escolhas. Muito obrigada pela oportunidade de te servir, pelo privilégio de te conhecer. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço que nos perdoe. Perdoe todas as nossas falhas e erros, porque lamentavelmente nós falhamos muito. E nós também temos consciência que são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o Senhor. E não queremos perder a comunhão com o Senhor ou ficar sem respostas. Não, nós queremos respostas. Nós não podemos sobreviver sem a sua presença, sem a sua unção, sem o seu poder. Nós precisamos da sua presença na nossa vida e pedimos que nos perdoe. Perdoa as nossas falhas e erros, passa do teu sangue sobre cada um. Eu peço que o Senhor lave mentes e corações. Eu não sei como está o coração de cada um, como está a mente, o que essa pessoa nesse momento está vivendo, sentindo, o que ela viveu até chegar aqui, as coisas que ela passou neste dia, mas eu oro para que ela consiga se desligar de tudo isso, deixar tudo isso para trás e se concentrar no Senhor, no propósito, na palavra e crescer, porque esse é um momento dela com o Senhor, é um momento em que ela tirou para buscar a sua face, e que ela tem que estar não apenas em corpo, mas que o espírito dela esteja aqui, a mente dela. A gente sabe que onde a nossa mente estiver, lá estaremos. Então, não adianta nada ela estar aqui em corpo e não em espírito, a mente estar em outro lugar. Eu peço concentração, eu peço um espírito elevado, desperto, atento. Eu quero repreender toda a força do mal, toda seta de enfermidade, contra a vida desta pessoa, contra a vida de cada um, seta de enfermidade contra a saúde do corpo, da mente, do espírito. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda seta de enfermidade, toda dor no corpo, dor de cabeça, esse mal-estar, enxaqueca, dores no corpo, na coluna, nas pernas, cansaço, fadiga, desânimo, opressão, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno que saia toda seta do mal que foi lançada e contra cada um. Eu repreendo em nome de Jesus setas de invejas, de maldades, pragas, maldições, toda força demoníaca contra cada um. Eu repreendo em nome de Jesus todo peso, todo cansaço, toda opressão. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que se levantou para roubar esta vida, para roubar a paz, a alegria, a palavra, a visão, a concentração. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que oprime cada pessoa que aqui está. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno saia, em nome de Jesus. Toda opressão, do alto da cabeça à planta dos pés, toda seta demoníaca contra essa reunião, contra todos que aqui estão, todos que estão conosco, eu repreendo em nome de Jesus, contra todo o Ministério Mudança de Vida, nossos templos, nossos líderes, nosso povo em todo lugar. Eu repreendo em nome de Jesus ciladas, armadilhas, obras demoníacas, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Eu peço que o Senhor cubra cada vida que está nesta fé, neste espírito. E, meu Deus, que nesse momento está disposto a crescer no Senhor e está conosco. Eu peço que o Senhor visite cada um, os que aqui estão, os que nos acompanham à distância, os nossos
irmãos nos nossos templos. Eu peço que a palavra seja pregada com unção, com poder, e que todos sejam muito abençoados. Eu peço a tua unção sobre a igreja, eu peço a manifestação do teu poder, eu peço um grande crescimento e grande progresso na reunião de hoje. Eu peço, meu Salvador eterno, eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e que se manifeste aqui. Nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor não tem vida, não tem crescimento. Sem a unção, meu Deus, nós não vamos aproveitar nada. Nós precisamos da tua unção, que a palavra chegue de forma revelada, que as coisas sejam reveladas no interior de cada um. Nós estamos aqui para te adorar, para agradar o Senhor, para invocar o teu nome, e eu entrego tudo nas tuas mãos, que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome, e que possamos te honrar, meu Pai, cada dia mais. Obrigada pela vida, pela salvação, pelas oportunidades que tem nos dado, por esta maravilhosa, porque não temos nenhuma outra, essa que temos, não temos, ontem já foi, amanhã não temos, nós temos hoje, estamos aqui e queremos te buscar com toda a força da nossa vida, de todo o nosso coração. Te amamos muito e entregamos essa reunião nas suas mãos, amém. Amém e amém, graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, e só estarei por cima e nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para Mateus 5. Eu vou ler na Almeida, o 18 e 19, os 2 versículos. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nem um jota ou um tio. Se está escrito, não vai passar nada, nem um jota e nem um tio. Qualquer, pois, que violar, ou aqui na NVI, que desobedecer a um desses mandamentos, ou que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus disse, nem um jota nem um tio vai deixar de se cumprir. Agora, se uma pessoa violar um menor que seja, um menor, e pior, além dele desobedecer, que ele acha uma coisa pequena, isso é bobagem, isso é bobagem. E ainda ensinar alguém, ele vai se encontrar em apuros. E nós podemos ensinar de várias formas, com a nossa influência pessoal, os nossos exemplos. Uma visão, você acha que uma coisa não é importante, então você transfere isso na sua casa. Você está ensinando os seus filhos que não é importante. Você passa isso para frente. Isso vai passando para uma outra geração. Você pode ensinar errado e com isso colocar a geração dos seus filhos, dos seus netos, em problemas. Você pode ensinar errado para alguém que cruza o seu caminho. Jesus disse, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
E qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. Por isso que essa ideia de que, eu creio que Deus não vai se importar com isso, está escrito? Essa é a pergunta que você deve fazer a si mesmo. Está escrito? Bom, se está escrito, é melhor eu cumprir. Eu não posso passar por cima de algo que eu sei que está lá. Nem um jota, nem um tio. Por menor que seja um mandamento, na sua visão. Se você desobedecer e assim ensinar aos homens, você será chamado menor no reino dos céus. Vamos aqui para 1 João 2, 3 e até o 5. Sabemos que o conhecemos, 1 João 2, 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Estou lendo na NVI, mas eu vou ler também na Bíblia Viva, que está maravilhosa. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como é que a gente sabe que realmente estamos nele? Quando a gente obedece. Na Bíblia Viva diz, e como podemos ter certeza de que pertencemos a ele? Como é que é? Eu queria saber se realmente eu estou agradando a Deus. Olhando para dentro de nós mesmos. Estamos realmente. Aí você tem que ser sincero com você mesmo. Você e Deus. Agora, primeiro, você e Deus, você e você. Estamos realmente procurando fazer o que Ele quer que façamos? Lá dentro, intimamente, você realmente, verdadeiramente, tem procurado fazer o que Ele falou para fazer? Alguém poderá dizer, eu sou cristão? Eu estou no caminho do céu? Eu pertenço a Cristo? Mas se não fizer, diga comigo, mas se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Mas aqueles que fazem o que Cristo lhes manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Porque o que disse Jesus, se me amardes, guardareis meus mandamentos. A prova do nosso amor por Deus é quando nós somos capazes de obedecer aquilo que está escrito. Mas aqueles que fazem o que Cristo lhes manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Esta é a maneira de saber se você é ou não é um cristão. Como é que eu sei que eu sou um cristão? Se eu realmente estou disposta a fazer aquilo que eu estou lendo. Você crê em tudo que lê? Ou você só lê aquilo que crê? De verdade. Você já se fez essa pergunta? Você crê mesmo em tudo que você lê? Porque se eu creio em tudo que eu leio, eu não posso mais viver de uma maneira diferente. Mas se eu só leio aquilo que eu creio, se eu não creio, eu não leio, eu só vou ler aquilo
que eu estou aberto. Eu não estou aberto, então não vou ler. Você crê em tudo que lê? Será que você crê mesmo em tudo que você está lendo em cada reunião? A palavra vem, você abre a sua Bíblia, está lá no telão, você vê aqui e ali. Você crê nisso? Ou você só lê aquilo que você acredita? Aquilo que você não acredita, porque você não está disposto, você descarta. Jesus disse que nem um jota, nem um tio vai deixar de se cumprir. E se uma pessoa deixar de cumprir, desobedecer o menor que seja dos mandamentos, ele estará desagradando a Deus. Como é que eu sei? Sabemos que conhecemos se obedecemos. Sabemos, ó, o que diz na NVI, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Eu conheço a Deus. Você conhece a Deus como você conhece muitos artistas e autoridades? Ou você conhece a Deus como você conhece a sua mamãe? Como você conhece a pessoa, vou falar sua mãe porque é a pessoa mais próxima, aquela que te gerou. Você conhece Deus como você conhece sua mãe? Ou você conhece a Deus como você conhece artistas, autoridades? Você conhece, porque está na TV, nas revistas, nos jornais, mas você não tem nenhum relacionamento com aquela pessoa. Agora, a sua mãe, você conhece mesmo, você tem um relacionamento com a sua mãe. Se não tem agora, já teve um dia. A sua mãe você conhece. Nós conhecemos Jesus de que forma? Por catálogo? Ou temos realmente um relacionamento com Ele? Mas eu jamais teria um relacionamento com Ele se eu não o obedeço. Então, eu posso estar falando que eu sou uma cristã, eu sou cristã. Eu estou no caminho do céu, eu vou morar com Jesus. Mas, se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Então, nós precisamos entender algumas coisas para construirmos uma vida sólida, real. Porque algumas pessoas, elas ainda não estão na verdade. Quer dizer, elas conhecem o Senhor, mas não têm um relacionamento com Ele, e estão num caminho maravilhoso, mas ainda não são verdadeiras, não há verdade nelas. E elas estão se perdendo, estão perdendo vida, estão perdendo vitórias, estão perdendo o tempo delas. E isso não é inteligente. Eu quero falar hoje muito sobre cumprir, obedecer, coisas que às vezes são deixadas de lado, mas uma coisa muito importante que nós precisamos tomar cuidado, isso acontece demais, é uma pessoa cometer um erro em função do erro de alguém. Alguém errou com ela, e agora ela vai lá e comete um erro, e muitas vezes maior ainda. Quantas vezes eu vejo pessoas culpando os erros dos outros pelos seus erros. Eu errei por causa do fulano, eu sou assim por causa do Beltrano.
Minha vida está assim por causa de tal pessoa. Principalmente os pais. Tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo do Moisés, que é assim, a gente tem que pensar muito e pegar isso para a gente. Esse homem viveu tantas coisas, ele suportou tantas coisas. Ele queria entrar na terra prometida. Isso é visível, porque ninguém luta tanto e aguenta tanto, quase 40 anos. Ele queria. E quando ele está próximo de viver aquilo, mais uma vez, Israel vai lá nas águas chamadas águas de Meribá, e começam a murmurar, reclamar e tal, e aquela atitude que acontecia constantemente, e aquilo naquele momento. Das outras vezes ele passou muito bem. Naquele momento, aquilo o afetou. E Deus falou com ele, vai lá e fale com a rocha. Ele foi e bateu 2 vezes. E Deus disse que ele não ia entrar na terra prometida. Que ali terminava para ele. Aqui em Salmo 106, 32, 33, diz assim: provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Na Almeida diz, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Ele acabou, ele perdeu, ele não refletiu como está escrito. Ele acabou agindo de forma imprudente. O erro de Israel fez com que ele cometesse um erro que alterou completamente a vida dele. Israel já tinha perdido muito, muitos tinham morrido, e assim, tinham perdido a oportunidade de naquele momento de em Números 13, 14, de entrarem na terra. Fizeram aquele pampeiro todo, e ali, logo depois, quando eles quiseram entrar, ali Deus falou, é hora de entrar, eu vou ser, e usou Josué e Caleb, etc. E eles não quiseram. Depois, quando eles quiseram, Deus já não quis. Deus disse, agora não. Então Israel já tinha perdido muito. Mas Moisés estava lá. Firme, firme, aguentando. Perto de terminar a sua jornada. Ele acabou sendo imprudente e falou sem, como está escrito, sem refletir, e teve uma atitude em função, o erro de Israel fez com que ele cometesse um erro contra Deus, porque Deus falou, fale com a rocha. Ele foi lá e bateu 2 vezes, e naquele momento, Deus disse, você não mostrou a minha santidade, vocês não me honraram diante desse povo. Eu esperava uma atitude diferente de você. Você não vai entrar na terra prometida. Então isso sempre me faz pensar, porque peraí, o fulano teve uma atitude assim mega estúpida. Agora por causa dele, eu vou falhar com Deus, eu vou falhar na vida, eu vou alterar a minha vida, eu vou alterar o meu destino. É isso que eu vou fazer? Mas muita gente faz. Muita gente tem agido assim e culpa aquela pessoa. Não, naquele momento eu agi assim por causa disso, porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque agiram assim. Quer dizer, a culpa é daquela pessoa. Eu errei por causa dela, é que ela fez isso comigo e eu acabei fazendo isso aqui. Nós precisamos usar a cabeça, andar no espírito e prestar muito atenção.
O dia que os cristãos pararem definitivamente de culpar os outros pelos seus erros, nós vamos entrar num outro nível. Porque isso é constante. Eu parei por causa do homem. Eu me decepcionei com o homem. Eu vi muita coisa errada. E aí eu esfriei na fé. Então, é que eu me decepcionei. Então, os erros daquelas pessoas fez com que você cometesse erros não menores. E sabe o que eu vejo também? Que muitas vezes, eu já falei sobre isso, Deus usa, não estou dizendo que Deus não entenda de forma errada. Deus é que leva a pessoa a cometer aquele erro, nada disso. Muitas vezes Deus usa, as pessoas fazem suas escolhas, e muitas vezes estúpidas, mas Deus pode usar o erro de alguém para nos testar. E sabe o que acontece com muitas pessoas quando elas enxergam os erros, as falhas, alguém erra perto delas? Elas se alegram. Elas se justificam. Elas ficam felizes com os erros dos outros. Ali, elas estão revelando quem elas realmente são, que tipo de coração elas têm. Quantas pessoas que passaram a vida se justificando às custas dos erros de alguém, culpando os erros dos outros pelos seus erros. Eu errei por causa dele. Moisés perdeu porque Israel errou e ele foi lá e acabou sendo levado por aquela circunstância. E Deus não poupou. Deus não poupou Moisés para deixar claro, os erros de Israel são os erros de Israel, os seus erros são os seus erros. Israel está pagando pelos erros dele e você vai pagar pelos seus. Às vezes Deus usa os erros de alguém, especialmente de líderes, para trazer à tona que tipo de coração você tem. Porque muitas vezes é ali que sai o perverso, o invejoso, aquele que se justifica às custas das falhas dos outros. Quantos que se alegram quando alguém erra, quando alguém escorrega, quando alguém cai? Quantos que são capazes de viver dessa maneira, à espreita, desejosos de ver a queda e o fracasso de alguém, para ele se sentir melhor. Há tanta perversidade, e ele é tão cego que ele não vê o quanto ele é perverso. E Deus usa de uma situação para revelar o que está dentro dele. Muitas vezes ele coloca, e já de cara. Ele é o primeiro a julgar, ele é o primeiro a atacar. Ele fica feliz com aquele acontecimento, e assim vibrando para que aquilo seja verdade, para que aquilo termine ainda pior. E você vai falar assim, ai bispo, não pode ser. Pelo amor de Jesus, não diga isso. Porque
Ninguém aqui é inocente e sabe muito bem que é essa linha que muita gente segue. Tanto você pode ver em rede social, um boatinho que sai, que ninguém sabe se aquilo é verdade. Vai todo mundo na onda, atacando, condenando, acabando com a pessoa, sem saber se aquilo realmente é verdade. E nós falamos sobre isso no domingo. Todo mundo, para o cristão, é inocente até que se prove culpado. Se provar, ainda que ele seja culpado, o que a Bíblia manda? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu não vou compactuar com o erro dele, mas eu vou me lembrar de uma palavra muito séria. Aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Algumas pessoas, elas adoram quando levanta aquele burburinho, aquele movimento todo, porque de alguma maneira, alguns são tão miseráveis na fé, que é uma forma deles até se sentirem melhores. Ah, tá vendo? Aquela pessoa não era aquilo tudo mesmo, tinha que ter alguma coisa lá. Eu sempre achei. E ele não está vendo. Aquele lá já está pagando pelos dele. Se ele realmente fez, então ele está pagando, vai pagar. Agora, vai botar o seu dedo, está escrito na palavra. Está escrito assim. Quando Deus estiver tratando com alguém, não coloque a sua mão para que ele não tire a mão. E se você coloca a sua mão, você está fazendo com que a mão de Deus saia de lá e venha sobre a sua vida. Porque o que aquele fez, ele vai ter que dar conta, mas o que você está fazendo agora, você que vai ter que dar conta. E por causa dos erros dele, você pode estar cometendo erros não menores. Porque quando você julga, quando você condena, quando você ataca, quando você se alegra com os erros das pessoas, quando você fica feliz com o fracasso de alguém, com a queda de alguém, isso revela o coração mau que você tem. Quando Israel errou, Israel já vinha pagando pelos erros, morrendo um monte, cada hora uma remessa daquelas. Agora, por causa dos erros de Israel, Moisés acabou cometendo um fatal para a vida dele. Vamos para Efésios. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vamos na Bíblia Viva. Filhos, obedeçam aos seus pais, esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com uma promessa. Esse é o 5º mandamento que Deus deu a Moisés. Dos 10 mandamentos, é o primeiro que termina com uma promessa. E esta é a promessa: se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. Então você me pergunta, se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu posso lançar mão disso? Quando eu preciso de algo, eu posso dizer a Deus: Senhor, me abençoa, porque está escrito que a minha vida caminharia muito bem se eu honrasse o meu pai e minha mãe? Sim, porque é uma promessa. A palavra de Deus não volta vazia.
Isso significa que quando você possui e declara a palavra de Deus, ela volta com o resultado. Ela volta com o resultado. A vitória que você precisa. Porque tem muita gente que não é bem-sucedida na vida. Falta muita coisa na vida da pessoa. Como filho, ele é péssimo. E uma pessoa pode morrer antes dos seus dias serem cumpridos, antes da hora? Pode. Pode sim. A Bíblia fala, eu já li aqui para você, obedeça para que todos os seus dias sejam cumpridos nessa terra. Isso significa que se você não honra teu pai e tua mãe, você pode morrer precocemente, com uma enfermidade, com um acidente. Você pode morrer precocemente, você pode morrer antes da hora. É um mandamento com promessa, você honra o pai e a mãe. Tudo vai te correr bem e você vai ter vida longa nesta terra. Está escrito e isso é verdade. É uma promessa, você cuida dos seus pais, você honra seus pais. E tudo, está aqui, ó, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. Você não honra o pai e a mãe, você pode impedir as bênçãos de chegarem até você, e você pode não cumprir todos os seus dias, os dias previstos para você aqui. O diabo pode ter o poder de tragar a sua vida. Muitos podem morrer precocemente, e a Bíblia mostra isso. Então, esse é um mandamento que vem com promessa, e em mandamento é uma lei, em lei não há sentimento. Então, eu não preciso sentir, eu tenho que saber. E quando eu sei algo, eu tenho que ficar com o que eu sei. Eu não posso ficar esperando, sentir vontade, ter um pensamento que me apoie, um sentimento que me apoie. Eu não tenho nenhum sentimento que me apoie, mas eu tenho conhecimento da verdade. Tendo conhecimento da verdade, eu sei dela, então eu devo ficar com o que eu sei. Quando você não honra seu pai, isso aqui tem se tratado como um mandamento menor, uma coisa. Qual é o estilo de vida do mundo? Desonrar pai e mãe. Quando meus filhos eram pequenos, mesmo aqueles filmes com classificação livre, eu observava se tinha aquelas crianças que falavam indevidamente com os pais. A classificação era livre, como tem muitos filmes hoje, que a classificação é livre. Não há nenhuma restrição, é considerado um filme familiar. Mas há crianças no filme que falam de forma indevida com os pais. Isso é tão devastador para um filho, que eu tinha consciência, e eu não queria que assistisse. As crianças que falavam indevidamente, e desacatavam os pais. Eu desrespeitava, eu te odeio, eu não quero mais que você seja meu pai e minha mãe. Estava numa classificação livre. E isso ainda é uma coisa inocente. Novelas. Teve uma novela especificamente, que eu li numa revista semanal, e vi ainda a cena, que a filha deu na cara do pai. Aí saem esses adolescentes perdidos, sem direção, criados por pais mais perdidos ainda, desacatando seus pais. Casos de filhos, de filhas que agrediram fisicamente seus pais, sua mãe, a filha que agrediu a mãe. Isso é devastador, não é a Cleo que está falando.
E a Bíblia, leia isso aqui comigo. Deuteronômio 27:16. Vamos juntos. Maldito. Maldito. De novo, maldito. Quem desonrar seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desonrar seu pai e sua mãe, desrespeitar, se rebelar, falando indevidamente, falando de forma desrespeitosa para com os pais, falando dos pais para os outros, desobedecendo, e até mesmo, em alguns casos extremos, até agredindo, não só com palavras, mas verbalmente, mas até fisicamente. E essas pessoas, os pais, que não ensinam a palavra de Deus, estão colocando seus filhos numa condição de malditos. Malditos. Eu fui levada pequenininha para a escola dominical e eu fui ensinada isso. E eu lembro que isso era falado e eu entendi que eu tinha que honrar meus pais. Eu já falei isso aqui, eu acho que várias vezes, que eu atribuo muito a vida abençoada que eu tenho, a maneira que eu sempre cuidei dos meus pais. Eu nunca medi esforços, e olha que sempre foi um grande desafio, nada fácil, muita coisa. E como não é, muitas vezes. Não é. Mas eu nunca deixei. Nunca. Desde quando eu não tinha, assim, muitas vezes nem para mim, eu me desdobrava para tirar um pouco, para ajudar aqui, ajudar ali, acudir de um jeito, de outro. Eu ensinei isso em casa. Tanto que eu nunca permiti que um filho sequer virasse as costas. Se virasse as costas, eu ia atrás e dizia, você pode voltar aqui. Você não vire as costas para mim. E eles sabem disso. Enquanto eu existir, se eu estiver falando, não vire as costas para mim. Não faça isso. Porque eu não vou gostar. E se eu não gostar, isso não vai ficar nada bom. Isso é bíblico. Eu não posso mandar meus filhos para o inferno, independente da idade. Se eu aceitar eles me tratarem de forma desonrosa, eu estou contribuindo para que eles se tornem ainda mais malditos. Eles precisam saber disso. E eles que escolham daí para frente o que vão fazer. Mas eu não posso compactuar. E alguns pais, eles, além de tudo, eles não lidam e eles deixam, eles são omissos, eles são passivos. Eles não têm nenhuma atitude. Que deveria ter começado lá, na infância, pequenininhos. Porque hoje eu tenho meus netos pequenos, e eu vejo o temperamento. O João tem um temperamento forte. E se ele não for corrigido, como ele tem sido, agora, ele pode se tornar um tirano. Uma pessoa, um ser humano incontrolável. E ele precisa ser corrigido. Ser ensinado agora a honrar os pais, a honrar os mais velhos, que está aqui, Levítico 19:32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem aos anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Isso, o que está dizendo? Temam o seu Deus. Quando ele diz, levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciões, temam o seu Deus. Quando você faz isso, você está temendo a Deus. Hoje isso não se faz mais. Um jovem se levantar
para um senhor sentar? Dar honra primeiro aos mais velhos? Honrar os mais velhos? Isso é bobagem. Isso é um mandamento, isso é uma lei. Isso é temer a Deus. Mas é ignorado. E as pessoas vão deixando. Deixa eu lembrar de um caso do Cã. Eu nem abri para ler hoje, porque eu já li tanto sobre ele, falei tanto sobre ele, que você vai lembrar da história. O filho caçula do Noé. O Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha e, no momento da vida dele, na sua tenda, ele se embriagou, mas bebeu mesmo. Tirou a roupa, deve ter sido uma cena de bêbado, perdido, aquela coisa toda. O filho caçula entrou e viu aquela cena, seu pai bêbado, pelado, aquela coisa. O menino saiu e ele contou para todo mundo. Todo mundo na época era Sem e Jafé, os dois irmãos. E certamente, a maneira que ele falou, ele expôs o pai, ele teve a oportunidade de cobrir aquela situação, ele não cobriu e ele expôs. Os dois que já tinham um coração diferente, não quiseram nem olhar, pegaram a capa, foram de costas para cobrir o pai, de costas, não foram de frente, foram de costas para cobrir o pai. No outro dia, quando o pai voltou, acordou daquela embriaguez e tal, ficou sabendo daquela situação. Cã pegou uma maldição para a vida dele. O que eu falei? Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. Maldito quem desonrar pai e mãe. Cã pegou uma maldição para ele, para todos os seus descendentes. Nenhuma bênção ficava na vida dele. Mais tarde, muito depois, Deus destruiu todos, que ele é o pai de Canaã. Destruiu com todos. Então, assim, aquela atitude, ele foi verdadeiro, o que ele contou era verdade? Sim. Mas eu já falei aqui que você pode estar 100% certo e errado. O que ele viu, o que ele relatou, tinha acontecido. Mas a forma, o que ele fez, desonrou o pai. E quando ele desonrou o pai, ele cometeu um erro. O pai dele cometeu um erro, mas o erro do pai o levou a cometer um erro que alterou o seu destino. Eu vejo isso demais. Meu pai fez isso, por isso que eu sou assim. É por causa da minha mãe que eu sou assim. Isso para mim é tão triste, é tão preocupante. E eu falo isso do fundo da minha alma, é uma das minhas preocupações maiores, tanto que eu falo muito sobre isso em casa, com as pessoas que eu tenho oportunidade, porque eu que lido com pessoas, eu já vi isso demais acontecer. As pessoas, como eu já atendi gente, muita gente, mas muita. Muitas pessoas cruzaram o meu caminho com histórias várias. E sempre foi muito comum isso. O meu pai fez isso, eu acabei fazendo isso. A minha mãe fez assim, eu acabei fazendo isso. Como também dentro do cristianismo, ou em qualquer área, o fulano fez isso, aí eu acabei fazendo isso. Meu marido me traiu, eu fui lá e traí ele. Minha mulher me traiu, eu fui lá e traí ela. Eu me vinguei. Meu pai fez isso, eu também acabei, fui lá e fiz isso. Eu peguei meu pai na tenda, bêbado, pelado, contei para todo mundo. Cometeu um erro. Ele expôs o pai. O pai estava errado. Mas quando ele desonrou o pai, ele cometeu um erro fatal para a vida dele. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. Nunca mais nada deu certo para o Cã.
Foi só maldição e destruição. A bênção de Deus nunca esteve sobre Cã e seus descendentes. Todos da linhagem de Cã fracassaram. Isso é histórico, isso é bíblico. Todos fracassaram. Nenhum foi bem sucedido. Nenhum. Uma outra história muito séria para ser analisada é a de Absalão. Absalão foi um homem lindo, a Bíblia diz, pelo que a palavra diz, a pessoa mais bonita, quase que pisou aqui, porque era do alto da cabeça, está escrito que ele era lindo do alto da cabeça à planta dos pés, era uma beleza incomum, uma coisa fora do comum. Então, tanto que as pessoas tinham um encantamento por ele. Há dentro historiadores que dizem que os seus cabelos eram compridos e quando lavavam, jogavam pó de ouro nos seus cabelos, que ele era amado, adorado por muita gente. Porque a beleza dele era diferenciada. Um dia, Amnon, que era o filho mais velho de Davi, e Absalão era filho de Davi, mas com outra esposa, violentou a irmã de Absalão, que era meia-irmã dele. Davi cometeu um erro gravíssimo, ele não corrigiu Amnon. E aquilo revoltou o Absalão. E ali ele começou a alimentar a vingança, e depois o erro do Amnon foi grave? Foi. Ele foi lá e cometeu um outro não menor. Ele matou o irmão de uma forma bruta. Aí ficou muito tempo fora, se não me falha a memória, não sei se 3 ou 4 anos. Depois ele voltou e começou a conspirar contra o pai na porta da cidade. Ali ele ficou acho que 4 anos também, conspirando contra o pai, criando uma rebelião, se fortalecendo contra o pai. Então, o erro do pai foi grave, mas agora ele estava cometendo um erro pior do que o outro na vida dele. Um pior do que o outro. Até que ele levantou com tudo, com essa rebelião, se rebelou brutalmente, conseguiu aliados e tal. Além disso, ele se deitou com as concubinas do pai no terraço do palácio, diante de todo Israel, para desonrar o pai dele. Para humilhar o pai. O que aconteceu com Absalão? Que tinha um futuro brilhante, foi assassinado. Morreu antes da hora. Morreu precocemente. Então, Cã nunca segurou bênção, as bênçãos não permaneceram na vida dele, nunca ele pôde desfrutar de uma bênção. Nada deu certo para ele. O que aconteceu com Absalão? Morreu precocemente, assassinado. Não cumpriu todos os seus dias. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e te prolongue seus dias na terra. Um outro caso, esse caso, sempre me faz pensar demais, que é o caso de Rúben. Está em 1 Crônicas, eu só vou ler essa parte, que outro dia eu ainda mostrei sobre ele, mas deixa eu ler isso aqui para você. 1 Crônicas 5:1. Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel, que é Jacó. De fato, ele era o filho mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado sequer nos registros genealógicos como o primeiro filho. O que ele fez tirou ele não só da condição de primogênito, mas até da genealogia. Tirou ele de tudo. Porque ele cometeu um erro gravíssimo, ele desonrou o leito do pai dele. E aí você pergunta, mas por que isso aconteceu?
Isso aconteceu porque Rubem era o mais velho. Filho de Lia. Lia é aquela história de que Labão, o pai da Lia e da Raquel, enganou o Jacó, e isso dá outro assunto qualquer dia. Olha como é que são as coisas. Um dia Jacó enganou o pai, depois Labão enganou, mas isso inocentes vão sendo levados. Os egoístas pensam só em si mesmos e vão fazendo suas escolhas erradas. E aí, com isso, vão levando maldições e maldições para suas famílias. Você está entendendo o que eu estou falando? A história mostra exatamente o que foi acontecendo com Rubem. O Labão enganou Jacó. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. No dia do casamento, ele entregou a Lia. No dia seguinte, a lua de mel, ele descobriu que era Lia, não era Raquel. Ele ficou desesperado. Aí foi trabalhar por mais 7 anos para Labão, para conseguir a Raquel, porque ele queria era a Raquel, ele nunca quis a Lia. E o que aconteceu? Ele suportava a Lia, mas ele não gostava da Lia. E a Lia era a mãe de Rubem. E Rubem foi acompanhando a história da mãe e a maneira do pai agir, que o pai agiu errado, muito errado. Só que depois Rubem foi lá, de alguma maneira, ele revelou toda a sua revolta de anos contra o pai, com o que ele viu fazendo com a mãe. E se deitou com Bila, que era serva de Raquel, que é visível que ele não estava só interessado em fazer sexo com a Bila, uma senhora já, uma mulher bem mais velha, já tinha tido filhos e filhos. Ali era uma maneira, talvez, de mostrar sua raiva, de desonrar mesmo, e ele desonrou mesmo. Não só o leito do pai, mas sim a casa da Raquel também. Que era a serva da Raquel. Mas ele foi vendo os acontecimentos. Vamos começar aqui, vamos ler aqui em Gênesis 29, ver essa história. E aqui você vê também erros graves, a falta de foco nas coisas certas. Vai lendo e vendo o que é uma pessoa não ter a cabeça no lugar certo. Lia nunca fez de Deus a prioridade da vida dela, ela só teve uma prioridade em toda a sua existência, o amor de Jacó. E ela nunca, guarda isso aqui, porque você vai lendo comigo, você vai ver. Ela deu prioridade a uma coisa, o amor de Jacó, e ela nunca teve o amor de Jacó. Porque ela amou mais a Jacó, ela desejou mais o amor de Jacó do que o amor de Deus. Você não vê a Lia verdadeiramente parar e pedir então para Deus colocar amor no coração de Jacó por ela. Não, ela foi na força do braço. Elas colocam Deus em tudo aqui, mas você vê que a atitude não mostra a Deus. É o que muita gente faz, coloca Deus em tudo, mas a atitude não revela a Deus, porque Deus não age assim. Deus até tem misericórdia, você vê a atitude de misericórdia, até pelo nível de cegueira, mas você vê ela em nenhum momento perseguindo um relacionamento com Deus, ou até mesmo parando e pedindo, Senhor, coloca amor no coração do meu marido por mim. Não, você não vê isso. Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Olha o nome que ela deu. Rubem, porque Deus viu a minha infelicidade. Eu sou tão infeliz, tão infeliz, tão infeliz. Agora, certamente, por causa desse filho, meu marido me amará.
Olha o desespero. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. Ela continuava do mesmo jeito, o Senhor viu, então era a maneira dela ver as coisas, eu sou desprezada, ele me despreza. Então você imagina, para ela usar isso, o quanto Jacó desprezava essa mulher. Ele ia tolerando ela. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso dei-lhe o nome de Levi. Você vê que ela só tem uma obsessão. Ela não quer filho, ela quer o amor do Jacó. Quem sabe os filhos vão fazer com que ele me ame e se apegue a mim. Também não foi dessa vez. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz a outro filho, diz, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu, no 31, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Vai entender o ser humano. Ela tinha um amor do Jacó, não era o bastante. A outra já não tinha. Agora, para acabar de pesar, ela está com inveja da outra. E a outra tinha raiva dela pelo sofrimento, porque ele gostava, era da Raquel, não gostava dela. Imagina esse lar, a confusão. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. De onde que veio essa ideia? De Sara. Você vê como é que são as coisas, as pessoas vão contando as histórias nas famílias. E certamente corria que um dia a Sara, que era a avó de Jacó, tinha dado a serva para Abraão, que teve Ismael. Isso não deu certo, todo mundo viu que não deu certo, tanto que no final Abraão teve que mandar embora a serva com o filho, pois as pessoas vêm, elas vão lá e repetem os erros. Você vê como fica ali. E elas nem percebem. Isso é uma coisa que eu falo muito. Elas estão repetindo histórias e nem estão vendo. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor, e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu o segundo filho a Jacó. Então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci. Olha a maneira que ela estava vendo a vitória dela. Olha como ela via a visão. Não importa de que jeito, agora é a serva que está dentro. Eu não tenho, mas ela tem e nós estamos na guerra. Pelo que o chamou de Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa. Para a guerra. Vem cá, Zilpa. É engraçado, não é? A gente ouvindo as histórias das pessoas, mas quando a gente pensa que só aconteceu isso nesse tempo, mas todo dia vemos histórias malucas também. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte! Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz! Olha a felicidade dela. Ela só vinha assim. Você não vê, em nenhum momento ela orar para Deus mudar aquela situação. Você não vê, era essa guerra. Era a maneira de lutar. Quanta gente que luta desse jeito? É dessa maneira, na força do braço, né? É competindo. Então, vai ser assim, eu vou fazer assim também. Eu vou fazer. Então, um está cometendo um erro lá, o outro está cometendo um erro ainda maior. O outro aí, você cometeu, eu vou. Comete mais um erro, em função daquele erro. Você cometeu, eu também vou cometer esse aqui. Então, agora comete mais um erro. E aquele lá viu aquele erro, eu vou fazer um erro maior. E a pessoa está cega e não está vendo. Ele erra,
e agora esse aqui erra por causa daquele lá, agora aí é assim que elas estavam. Você está entendendo isso? Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que eu sou feliz, as mulheres dirão que eu sou feliz. Mas ela mesma era infeliz. E o Rúben, o filho mais velho, vendo toda essa bagunça. Por isso deu-lhe o nome de Azer. Durante a colheita de trigo, Rúben saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras, que era uma planta considerada tinha um poder de... Era bom para as mulheres, para a fertilidade, contribuía para a fertilidade feminina das mulheres. Ele foi... Por que ele trouxe mandrágoras? Consideradas afrodisíacas, e com poder de melhorar a fertilidade para dar para a mãe. Porque ele foi vendo aquela guerra. Aí, durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dei-me algumas mandrágoras de seu filho. Porque agora a Raquel não tinha filhos. Ela pensou: quem sabe isso ajude na minha fertilidade. Mas ela respondeu a Lia: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Essa era a visão dela. E o Rubem vendo isso tudo. Porque ele que trouxe as mandrágoras. Certamente estava ali com ele. E a discussão das duas. Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então, disse Raquel: Jacó se deitará com você. Ela nem perguntou para o Jacó. Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou à humilhação, quando Jacó chegou do campo, naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite se deitou com ela. Deus ouviu Lia, ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Depois de tantos anos, tantos filhos, tantos movimentos. Quem sabe agora ele vai me tratar melhor. Agora vai. Com mais filho, deu isso, fiz isso. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Ele há de me tratar melhor. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou de Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Aqui, é o que nós vemos, nessa situação aqui. Deixa eu abrir, porque está faltando página aqui. Dessa parte que eu quero, e a tornou, depois eu abro, depois a tornou fértil. Quando diz aqui a tornou fértil, antes você diz assim, você lê aqui, ó, Deus lembrou-se e ouviu o seu clamor. Parece que a Raquel, nesse momento da vida, aqui, ela buscou algo a Deus, verdadeiramente. Aí Deus a tornou fértil. Agora vamos lá. Agora ficou pior. Agora ficou muito pior. Porque ela deu à luz a José, que significa Deus acrescenta, ela diz, para que Deus me dê outro filho. E o Jacó agora se agarrou a ela com aquele filho mais do que nunca. E o Rúben vendo tudo isso, o pai dava uma prioridade ao José absoluta. E o Rúben, que era o primogênito, vendo isso.
Numa situação, quando eles saíram da casa de Labão, o Esaú foi ao encontro, o Jacó ficou sabendo que ele estava indo ao encontro dele, com 400 homens. Aí ele se lembrou que o Esaú tinha prometido matá-lo. O que ele fez? Ele colocou as servas com os filhos na frente, a Lia com os filhos de Rubem, que era o primogênito, atrás, e para proteger a Raquel com José por último. O Rubem vendo tudo isso. Tudo isso. Mais tarde, a Raquel foi dar à luz a Benjamim e morreu. O Jacó foi lá e levantou um monumento, que se você for a Israel, esse monumento existe lá. Até hoje você pode visitar o túmulo de Raquel. Ele nunca deu uma honra para Lia. Você não vai encontrar na palavra de Deus alguma coisa sobre a Lia. Ele não fez monumento nenhum para Lia, não tem monumento nenhum para Lia. Foi um enterro comum e vai tarde. Entendeu? Vai tarde. Agora, Raquel não. Fez um monumento, está escrito. Estava aqui, eu tinha que abrir para procurar tudo. Ele levantou um monumento para Raquel. Para Lia, nada. Rubem viu tudo isso. O pai errou. Logo depois que a Raquel morreu, que o pai levantou um monumento, ele foi e se deitou com Bila, que era concubina do pai e serva de quem? Ele não se deitou com a Zilpa, ele se deitou com a Bila, que era serva de Raquel. Porque qual era o intuito dele? Não era fazer sexo só com aquela mulher. Era desonrar o pai. Era de alguma forma extravasar aquela revolta por tudo que ele tinha visto ao longo desde de pequenininho, bebezinho, a mãe passar. Imagina quando ele viu o pai colocando as servas com os filhos na frente, ele, a mãe e os irmãos atrás, e defendendo com unhas e dentes a Raquel e o José por último. E ele era o primogênito. Ele viu o pai fazendo uma túnica de honra para o José, e ele era o primogênito. Então ele foi alimentando aquilo sobre o pai. E quando ele teve uma oportunidade, ele foi lá, naquele impulso certamente emocional, porque o pai mesmo disse que ele era inconstante como as águas. E ele foi lá e desonrou a cama do pai. Ali ele perdeu não só a primogenitura, mas até o direito de estar na genealogia. Ele perdeu tudo, não há nem registro dele lá. Ele perdeu tudo, a vida dele foi completamente afetada. Os erros do pai foram pequenos? Não. Jacó errou muito. Ele errou com eles. Errou com Rubem. Só que quando Rubem foi lá e desonrou o pai dele, e ele desonrou o pai, ele errou com o pai por causa dos erros do pai. Os erros do pai motivaram ele a fazer aquilo. E a hora que ele fez aquilo, ele alterou completamente a vida dele, ele perdeu tudo. Tanto que o próprio Jacó, no final da vida, na entrega das bênçãos, fala isso: você era superior, você era excelente, você era isso, aquilo, mas inconstante como as águas, emocional, você se deixou levar. Ele foi alimentando os sentimentos, e ele foi lá e desonrou o pai, a cama do pai. E está escrito, ele desonrou o leito, você desonrou o leito do seu pai. E é visível que Rubem não estava interessado só, se é que ele estava interessado em sexo com Bila. A ideia é que tudo aquilo que ele foi vendo e guardando, um dia ele jogou daquela maneira, para humilhar, para desonrar o pai.
deitou com a concubina do pai. Perdeu. Afetou toda a vida dele, o destino dele. Ele perdeu tudo. Então eu quero que essa palavra te leve para um nível muito alto. Eu espero ter conseguido mostrar a você aquela frase que você já conhece. Um erro de alguém não justifica um outro erro. Não é porque alguém errou com você que você agora vai errar com ele. Principalmente com seus pais. Porque eu apresentei a você pais que erraram. Mas quando os filhos desonraram esses pais, eles pegaram problemas irreversíveis para a vida. Cã pegou um problema irreversível. Absalão foi assassinado, nem cumpriu seus dias. E Rubem, nem primogenitura, nem genealogia, nem na linhagem, nem nos registros históricos, ele pôde estar. Ele foi arrancado de tudo. De tudo. Porque o que ele fez foi inaceitável. Ele desonrou o pai. Agora, eu estou mostrando a você, o pai dele errou. Eu mostrei aqui, o pai dele errou. De alguma forma, Jacó, ele acabou vivendo da forma que ele também, eu gosto da Raquel enfim, está mostrada a própria forma que a Lia fala, mostra que quando ele se deitava com ela, na verdade, a cabeça dele estava na Raquel o tempo todo. Então, ele tolerava tudo aquilo. Mas a mulher que ele considerava era Raquel. E aquilo foi afetando os filhos, especialmente o mais velho. Os mais velhos. Tanto que se você vê os 3 primeiros, que são frutos dessa parte mais, parece que difícil da vida dela, que ela fala, agora eu já dei 3 filhos, então agora, por certo, ele há de me amar, são os que mais deram problemas, que você vê lá, foram os que perderam as bênçãos. Que é o Rúben, o Simeão e o Levi. E eu preguei sobre isso esses dias. Eles perderam. Simeão e Levi mataram os siquemitas de uma forma brutal e traiçoeira. E eles perderam, lá na frente. Mas Rubem perdeu até o direito de estar na genealogia. Porque ele desonrou o pai. E eu creio que aqui nós vemos histórias e lições poderosas para nós, porque alguém pode ter errado com você. Mas você agora vai estragar a sua vida errando, cometendo um erro que pode afetar o seu futuro? E se for seus pais ainda, você pode estar na condição de se colocar na condição de maldito. Porque maldito o filho que desonrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem, para que você tenha a bênção da vida e cumpra todos os teus dias, os dias que foram determinados para você. Para que você não viva de uma forma infrutífera e ainda não cumpra todos os seus dias, morra antes da hora, morra precocemente, como muitas vezes nós vemos pessoas morrerem precocemente. Honrar o pai e a mãe, cuidar dos pais, é mandamento. Dentre tantos outros. Mas o estilo de vida do mundo é desonrar pai e mãe. A forma que as crianças falam, crianças de 2, 3 anos de idade já estão desobedecendo os pais. A forma com que as pessoas tratam aí fora os pais. E lembrando agora, de uma forma geral, o erro de alguém
não pode te levar a cometer um erro. Porque ele errou, agora eu vou errar também. Ele fez isso comigo, agora eu vou pagar com a mesma moeda. Ou porque ele fez isso, agora eu também vou fazer isso aqui. Você se apoia naquilo para ir lá dar um passo que vai afetar todo o seu destino, estragar com a sua vida. Você tem um patrão que errou com você? Haja certo com ele. Se teve um funcionário que errou com você, haja certo com ele. Seu marido errou com você, haja certo com ele. Sua mulher errou com você, haja certo com ela. Você tem um vizinho que agiu errado com você, haja certo com ele. Alguém na igreja agiu de forma errada com você, haja de forma certa com ele. Alguém errou com você no trânsito, haja de forma certa com ele. Ah, mas ele está errado. Então, se ele já está errado, faça você certo. Alguém não foi correto com você, seja correto com ele. Não foi justo, seja justo. Não se alegre com a injustiça. Porque o verdadeiro cristão não se alegra com a injustiça. Não compactua com a injustiça. Não avaliza a injustiça. Não pende para o lado e nem se associa aos injustos. Não compactue com mentira. Não faça isso. Não se assente à roda de escarnecedores. Ele é meu amigo. Eu não posso deixar ele sozinho. Ele errou, mas eu não posso. Espera aí. Você é meu amigo, mas os seus erros são seus erros. Nunca na sua vida, por egoísmo e covardia, cometa um erro e deixa cair nas costas de alguém que talvez já tenha uma história tão bagunçada que você diz, quer saber, uma ferida a mais nesse leproso não vai fazer diferença nenhuma, deixa na conta dele. As feridas que ele contraiu por conta são dele. Mas a que você colocou lá é sua e um dia vai voltar para você. Um dia essa lepra volta para você. Pode levar 10 anos, 20 anos. Eu conheço gente, eu conheço histórias. Uma coisa errada pode durar, pode ir por muito tempo. Mas quando ela volta com tanta força, que você se arrepende cada dia, por ter feito aquilo, pela sua omissão, pela sua covardia, pela injustiça. Se você cometeu uma injustiça na vida, repare. Se você mentiu sobre alguém, você precisa consertar e reparar isso. Se você deixou a culpa de algo cair sobre os ombros de alguém, você precisa confessar. Se quando você fica sabendo da desgraça de alguém, de alguma maneira, você fica alegrinho lá dentro, você precisa parar e combater, porque o seu coração é mau e ele não pode mais reagir dessa maneira. Se você se alegra com os erros dos outros, se você se apoia nos erros dos outros, se você culpa os erros dos outros pelos seus, eu fiz isso por causa dele, o seu coração está errado diante de Deus, está revelando um coração errado. Se você é aquele tipo de pessoa que facilmente vai lá e julga uma pessoa, ela pode estar fazendo presta muita atenção, ela está fazendo uma coisa errada, o que é errado, mas quando você apresenta, julga os motivos, então eu acho que ela está fazendo isso por causa disso, você sabe? Não, mas eu acho, porque está na cara, não, está na cara não, você deduziu. Uma coisa é você não concordar e você ver,
Você olhou, está errado isso. Porque você viu, está errado, aquela atitude está errada. É totalmente errada. Agora, os motivos, você julga os motivos, você não sabe os motivos. Aqui só Deus sabe ela. Por que ela está fazendo isso? Ah, é por causa disso. Não, mas você sabe, não, eu acho que está na cara, porque eu conheço gente, sabe? E eu tenho discernimento, eu vejo, já sei tudo, meu filho, está aqui e tal. Aí você julga, você está julgando. Os motivos, você não sabe qual o motivo, você não está lá. Naquele coração, Deus sabe, ela sabe. Então, quando você julga os motivos, você está cometendo um pecado gravíssimo. Então você precisa prestar atenção, porque às vezes quando você fica sabendo que alguém que estava indo bem, não sei o que, ou isso, aquilo, tal, de repente aconteceu alguma coisa. Você tem que tomar cuidado. Eu já vi gente fazer isso diversas vezes. Aconteceu alguma coisa num lugar, seja lá o que for. Cristão adora fazer isso, com igreja, por exemplo. Não faz muito tempo aconteceu um acidente de carro numa das igrejas daqui perto, no estacionamento. Você via só aquele burburinho. E tá, porque é isso aí mesmo, porque é isso mesmo. Você via a alegria das pessoas. Na minha casa, a hora que veio o assunto, a primeira coisa que eu disse, não, eu não vejo, eles me trouxeram a história. Não vamos falar sobre isso. Deixa isso quieto. Não é da nossa conta. E que Deus tenha misericórdia, porque a primeira coisa, pergunte a eles, que eu disse, isso qualquer um está sujeito. Entendeu o que eu estou dizendo? Está sujeito, qualquer lugar está sujeito a uma tragédia dessa. Pessoa pisou no freio, sei lá o quê, carro automático principalmente, é o maior perigo. Quem já não se meteu numa encrenca com carro automático? Você engata errado, dá ré, você acelera, quem? Isso tem histórias mil. E os primeiros são os cristãos a começar a se alegrar. Acontecer, já está dando errado, Se você tem esse coração, você precisa tratar, porque Deus nunca vai te abençoar dessa maneira. Porque você tem que imediatamente pensar no sofrimento de pessoas. A aflição que as pessoas estão vivendo. Pessoas que perderam seus entes queridos, que precisam de oração. E mesmo as pessoas que lideram aquele lugar, você acha que alguém vai ficar feliz com morte? Amém. Cristão que é cristão não faz essas coisas. E aí sai um monte se alegrando, aplaudindo a desgraça das pessoas. Se você se alegra com sofrimento, com algo deu errado, alguma coisa, e agora fico feliz, lá dentro, ainda que eu não esboço, ninguém nem está vendo, mas lá dentro, você sente aquela alegria, porque de alguma maneira você olha a grandeza daquela pessoa e você se sente tão distante quando começa a dar alguma coisa errada. Quem sabe há uma falência ali e me justifica, ou eu consigo alcançar, sei lá, cada um tem uma linha, uma mente débil para pensar de uma forma estúpida, miserável, que vai afundar com ele e ele não está vendo. Porque o que você deseja para os outros vem primeiro para você. Quando está escrito, Jesus falou, quando você entrar numa casa e dizer paz, se ninguém quiser paz, a paz volta para você. Agora, se você entrar na casa e dizer desgraça, maldição, vai voltar para você. Hoje você se alegra com a injustiça, se alegra com a dor dos outros, com a derrota de alguém. Amanhã você vai gemer em algum canto e vai perguntar por quê. Talvez, muitas vezes, alguns gemeram e nem se lembrava.
Por que estavam gemendo? Mas porque um dia você se alegrou com a dor do outro, com o sofrimento de alguém, com a desgraça de alguém, ou até mesmo falou e criticou e julgou, mas tudo volta, tudo que uma pessoa planta, ela colhe. A vida é como uma roda gigante. Um dia você está lá embaixo, um dia você pode estar lá em cima. Alguém hoje está lá embaixo, mas amanhã ela pode estar lá em cima. É loucura as pessoas fazerem isso. Que isso sirva para você refletir em todos os aspectos. Não deixe, nem um J, nem um tio vai deixar de se cumprir. Nem aquele menor mandamento que você acha que é pequenininho. Isso aqui Deus não está nem aí. Não vai se importar. O Jesus falou, estou sim. Ah, sim, estou sim. Nem um J, nem um tio. O menor dos mandamentos precisa ser cumprido, praticado. Honra pai e mãe, para que te vás bem e te prolongue os dias na vida. E no geral, se alguém errou, que Deus tenha misericórdia dele. Não é porque ele errou que eu vou errar também. Se ele deu um passo errado, foi escolha dele, e ao invés de eu também agora massacrar, que Deus tenha misericórdia, mas eu não vou seguir esse caminho. Pegue o seu propósito, coloque-se em pé, por gentileza. Fale comigo, não permita que o comportamento errado de alguém o afete. Nunca permita que isso aconteça. Que o comportamento errado de alguém o afete. Não podemos culpar o comportamento dos outros por nosso mau comportamento. Não podemos culpar o comportamento dos outros por nosso mau comportamento. Não podemos culpar o comportamento dos outros por nosso mau comportamento. É por causa do comportamento dele que eu agi assim. Ele fez isso comigo primeiro, ele fez isso comigo. Você nunca vai além. Se você quer progresso na sua vida, escuta. Se você quer progresso na sua vida, hoje você tem que ter aprendido uma lição transformadora para a sua vida. Se você tem um coração amargurado, você precisa se libertar disso. Se o coração é um coração perverso, você tem consciência que você precisa buscar libertação disso. Se há coisas acontecendo aí dentro de você, que você sabe que não são corretas, a inveja, se alegrar com a dor dos outros, com os erros dos outros, ficar feliz quando você ficar sabendo que está dando alguma coisa errada para alguém, que você já invejou. Isso nunca dá certo. Por quê? Porque está na Bíblia. E a palavra de Deus condena. Sabe o que a Bíblia manda fazer? Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Isso é ser cristão. O resto é religiosidade, emocionalismo e muita conversa fiada. Tem muita encenação por aí. E está na hora de cada um se assumir realmente como um verdadeiro cristão, de dentro para fora. De dentro para fora. E se você é um filho que não tem honrado seus pais, você está em apuros. Sua condição é maldita. Você precisa consertar isso imediatamente. E começar a plantar uma semente diferente. E se você é um pai que tem sido omisso, passivo, e tem deixado seus filhos te desonrarem, você está mandando seus filhos para o inferno, para uma condição maldita, e até na possibilidade, não só eles não vão ter uma vida bem-sucedida, como também podem morrer cedo, precocemente. E isso eu entendi. Que o Senhor me guarde, se essa for a vontade dele para mim é lei.
Mas eu espero sinceramente que os meus filhos me enterrem. Eu não tenho nenhum pensamento diferente desse. Sendo assim, eu jamais posso permitir que um filho me desonre. E se eu ver um neto não sendo corrigido da maneira correta, eu devo alertar meus filhos que eles não podem permitir isso, porque eles estão contribuindo para que esse filho morra precocemente. Se um pai permite que o filho o desonre, ele está trabalhando para esse filho morrer precocemente e ser uma pessoa frustrada e infeliz durante toda a existência dele. Enfim, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, fale com Deus agora. Eu sei que você tem muito assunto com Deus. Eu sei disso. Todos nós temos. Se livre do egoísmo, do orgulho. Perceba, observe, seja sincero com você, o que acontece no seu coração. Talvez você tenha um coração perverso. E ele precisa de libertação enquanto você tem chance. E se o teu coração é perverso, a sua vida é infeliz. Senhor, meu Deus, eu oro para que esta palavra tenha entrado e revelado coisas que essa pessoa ainda não havia visto, nem entendido. Abra o entendimento, de forma profunda e transformadora. Eu te peço, de todo o meu coração, que nenhuma pessoa consiga viver da mesma maneira, proceder da mesma forma, após ter participado desta reunião, ouvido a tua palavra, sendo conhecedor da verdade e desejoso de uma vida gloriosa, ele não pode mais viver de uma maneira diferente daquela que está aprendendo aqui hoje, que aprendeu aqui hoje. Então eu oro por revelação, por entendimento, por crescimento, por arrependimento, por transformação, por uma mudança de coração poderosa e transformadora, que nenhum mais consiga viver da mesma forma, mas com temor absoluto. Tome conta da vida desta pessoa, meu Pai. Tome conta dela, em nome de Jesus. Vamos, você tem que querer isto. Talvez a vida é falar, não, porque o meu pai, e Deus está dizendo, deixa o seu pai comigo, eu vou tratar com o seu pai. É a minha mãe, é por isso que eu sou assim. Não, você é assim porque você fez essas escolhas. Vamos, eu não sei o que acontece no seu coração. Talvez você é uma pessoa que ainda não se deu conta daquela palavra. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Você não se deu conta que é por intermédio dos seus olhos, que é a janela da alma, que tem entrado toda essa maldade e perversidade no seu coração. Você olha, você vê o que não existe, e você julga, e você interpreta, e você, muitas vezes, e eu não estou generalizando, mas Deus me leva a falar isso aqui, tem gente se rastejando, vivendo um tempo terrível na vida, gemendo, e Deus está dizendo, é que o seu coração é perverso, é invejoso, é mau, é julgador, adora uma fofoca, adora deduzir, adora contaminar pessoas. Quantas pessoas, tem gente aqui que já contaminou muitas pessoas, quantas pessoas você já contaminou, você já colocou divisão?
Isso está sobre você e vai recair sobre os seus. E você não terá paz enquanto não se arrepender e não pedir perdão e não confessar. O Espírito Santo me leva a parar nessa oração e não abro os olhos para falar com alguém. E eu vou entregar o que Deus está colocando no meu coração. A sua vida não vai. E a sua vida não vai. Porque você tem um coração perverso. E você tem vivido situações terríveis que você tenta esconder. Mas você tem gemido. Porque você nunca parou para tratar o seu coração. E sabe do que você se alimenta? Quando você tem notícia da derrota de alguém. Você se alimenta disso. Você não se alimenta da palavra, mas nas notícias. E você não se cansa de colocar divisão e envenenar pessoas. E sabe o que Deus vai falar com você agora? Você já derrubou pessoas. Por sua causa, pessoas se afastaram. Por sua causa, pessoas caíram. Você foi pedra de tropeço. E enquanto você não consertar, não só com essas pessoas, mas esse seu coração, toda vez que você foi pedra de tropeço, você pegou maldição para a sua vida. E você está em maldição. Por isso que a sua vida está secando. A doença faz parte da sua vida. A miséria, a vergonha. Porque você tem sido a serpente que tem derrubado pessoas e tem sido uma pedra de tropeço. A sua língua. Você tem um problema com a língua. Você é falsa, mentiroso. A mentira faz parte da sua vida. Pessoas mentirosas, falsas, não prosperam. Fofoqueiras, enganadoras. Elas não vão avante. Elas não prosperam. Tem uma passagem na Bíblia que diz: abandone a falsidade, para que eu possa ser com você. Abandone a falsidade, para que eu possa ser com você. Tem gente que não poupa ninguém. Ele é capaz de tocar até naquilo que é sagrado, naquilo que é santo. Ele vai lá e é capaz de tentar destruir. Ouça Deus enquanto tem oportunidade, para que uma tragédia não te alcance. E para cada um de nós aqui hoje, muitos podem ter errado conosco, mas não podemos errar, porque alguém errou conosco. Deus nos deu uma capacidade de ir além. Recebemos a mente de Cristo. E não podemos viver com uma mente débil. Vamos lá, vamos colocar a vida em ordem, porque cada um quer uma vida abençoada. Se posicione em Deus. Não há como não ter entendido com clareza a palavra de Deus. Se nossos pais erraram, não vamos errar com eles, porque a Bíblia não vai aliviar. A palavra de Deus não alivia para filho que desonra pai. E mais, cada um aqui tem sido ensinado: honre não só seus pais, honre seus pais, honre as autoridades, honre as lideranças, saia da rebelião. Cuidado com a rebelião, porque é como pecado de feitiçaria. Feitiçaria manda para o inferno, isso é devastador, manda para o lago de fogo e enxofre. Nós não podemos estar numa condição assim. Olhe para o seu coração e seja real, verdadeiro, para com você mesmo.
Lide com as coisas, não finge que não está acontecendo. Vença os seus problemas emocionais, os seus complexos, as suas turbulências. Peça ajuda de Deus. Vença tudo aquilo que está destruído com você. Limpe o seu coração. Em nome de Jesus. Ame a justiça, abandone a injustiça. Não apoie a injustiça, não fique do lado dos injustos. Ouça a voz de Deus. Se você está do lado dos injustos, você sabe que tem algo errado e você está compactuando, você está sendo omisso. Isso vai voltar contra você. Eu quero alertar pelo Espírito Santo de Deus. Se hoje tem algum cristão aqui avalizando injustiça, do lado da injustiça, apoiando injustiça, compactuando com a injustiça, saia disso enquanto você tem oportunidade. Em nome de Jesus. Não ofereça os seus ouvidos a ouvir injustiça. Purifica seus olhos, purifica seus ouvidos. Cuidado com o que você ouve. Porque a Bíblia diz que Deus vai tratar não apenas com aqueles que praticam, mas com aqueles também que consentem com os que praticam. E isso está escrito. Se você apoia a traição, você se cala diante da mentira, diante da injustiça. Você está mudo diante da injustiça. Ei, nossos filhos podem estar numa condição assim, e nós não podemos compactuar com a injustiça de filho, com a injustiça de marido, com a injustiça de mulher, com a injustiça do melhor amigo. Nós não podemos. Eu te amo, você é meu filho, você é meu amigo, é meu cônjuge, mas eu não posso apoiar isso. E ele tem que ouvir, ela tem que ouvir, eu não posso, porque a Bíblia me diz que eu não posso. Levante o seu propósito ao céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu consagro cada propósito agora, eu santifico ao Senhor. E eu quero pedir que o Senhor venha realizar na vida de cada um. Eu quero pedir, meu Salvador eterno, que o Senhor materialize sonhos, desejos e projetos, que o Senhor opere uma obra radical na vida de cada um, que o Senhor transforme vidas radicalmente, que vidas sejam abençoadas e transformadas. Ó meu Deus, que cada oração seja ouvida. Eu peço um caráter mudado, corações transformados, mentes limpas. Eu oro para que o interior de cada um seja completamente mudado, que o temor do Senhor domine cada vida, que essa pessoa tenha temor por onde ela passar, em tudo que ela lidar, no trabalho, nos negócios, na vida com as pessoas, que ela haja com temor, com justiça, que ela ame a justiça, que ela ande no temor, meu Pai, e que ela possa então desfrutar de todas as promessas, porque isso é obediência, é amar a obediência. Eu abençoo o teu povo agora, eu consagro cada propósito, cada projeto, e peço a realização, a materialização, a mudança radical da vida de cada pessoa. Honra a fé, meu Deus, honra a fé de cada pessoa, transforma poderosamente. Eu te peço, responda o nosso clamor, dá a vitória que essa pessoa está buscando. Oh meu Deus, hoje ela está ouvindo algo importante, que ela tenha a força de fechar todas essas aberturas, de consertar, de reparar, porque eu não tenho dúvida, quando nós nos consertamos, o Senhor pode nos abençoar, as bênçãos são derramadas. Eu não tenho dúvida que se essa pessoa estiver dando ouvidos ao Senhor e decidindo a vida dela, a amar a obediência, a cumprir com os mandamentos, a perseguir a obediência, com certeza ela desfrutará de grande recompensa. Com certeza o Senhor derramará bênçãos, o Senhor a abençoará, o Senhor responderá
Pai. Oh Deus, que ela esteja se vestindo dessa mensagem e sofrendo uma transformação total e absoluta para a honra e a glória do teu nome e para a alegria dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para a direção onde você precisa que Deus haja, estenda as tuas mãos e abençoa, e declara mudanças, e declara vitórias e milagres, no nome de Jesus Cristo. Agora, você pode abençoar. Você sabe as pessoas, seus inimigos. Abençoa os inimigos, aqueles que têm te prejudicado, tentado pelo menos, não tem coisa nenhuma, porque o Senhor é com você, mas que tem tentado. Abençoa essas pessoas, abençoa seus pais, abençoa aquelas pessoas que erraram com você, abençoa agora, no nome de Jesus Cristo, porque Deus espera esse tipo de comportamento de nós, Ele espera esse temor. Isso é prova de temor. Quando nós abençoamos aqueles que nos feriram, é o que Deus espera, porque isso é mandamento, isso é direção que o Senhor nos dá da sua palavra. E quando você faz isso, você é poderosamente abençoado. As bênçãos do Senhor são derramadas sobre a sua vida. Você fazendo isso, sai daqui dominado, totalmente tomado pelas bênçãos do Senhor, porque o Senhor se agrada desse tipo de comportamento. A partir desse momento é assim que você vai viver, no temor do Senhor. Então, Senhor, baseado no seu temor, eu abençoo esse lugar, essas pessoas, essa situação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu concordo com todas as orações que foram feitas, com todos os clamores, e eu ligo aqui na terra todas essas orações para que elas sejam ligadas no céu, todos esses projetos, os projetos de conquistas, eu ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu. Eu desligo aqui na terra todas as situações que têm feito essa pessoa tropeçar, para que sejam desligados do céu, e eu declaro vitórias, milagres, mudanças e transformações na vida de cada pessoa, que todos saiam daqui abençoados e transformados para a honra e a glória do teu nome, meu Deus. Amém, amém e amém.